porque o preço para estar lá é o Calvário, né? Então, nós estamos ajustando e é assim mesmo. Acontece alguns pequenos probleminhas, mas faz parte, né? E nós damos graças a Deus pelos equipamentos que Deus tem dado, né? Porque se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos nada aqui, né? Quando nós iniciamos, nós não tínhamos janela, não tínhamos piso, não tínhamos porta. Eu acho que nem essa cortina. Tinha essa cortina? Alguém lembra? Só tinha essa cortina, só. Aqui tinha uns panos para tampar a madeira, né, irmão? Era assim, irmão, né? Nós colocávamos pano para tampar a madeira e não tinha reboco, só tinha 2 caixinhas de som, né? Então a gente vai vendo, né, irmão? A gente fala assim, não tem o porquê reclamar. Não tem o porquê reclamar. A oração era feita no concreto, né? Ajoelhávamos no concreto, tinha um tapete aqui para doer menos o joelho, mas nós ajoelhávamos no concreto. A irmã Bárbara mandou uma foto. Esse dia nós estávamos
orando aqui, tirou a foto, nós ajoelhados no tapete, mas era um concretão embaixo que o tapete não aliviava muito não, viu? Mas é bom, né? É bom a gente lembrar das coisas passadas, né? Tem coisas que convém lembrar, tem coisas que não convém. Mas isso convém que para a gente dar valor ao que nós temos. Nós temos alguns irmãos, duas famílias nos visitando aqui hoje pela manhã. É o irmão Jonathan e a irmã Andressa. Está aqui, Deus abençoe. Também o irmão Pedro e a irmã Andresa. É isso, né? Também com o seu filho, o irmãozinho Samuel e a Rebeca, que é prima, né? É isso, né? Deus abençoe. Muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco aqui nesta manhã. Nós nos reunimos aqui porque nós temos todos a mesma intenção. É nos aproximar do nosso Deus da maneira correta. Eu não sei se os irmãos acho que já são da mensagem já, né? Não é estranho. Mas nós aprendemos pela mensagem do profeta que nós temos liberdade, né? E nós falamos, eu costumo falar, irmão, eu não costumo investigar a vida de ninguém. Eu não costumo querer carta de referência, essas coisas, eu acho que não, eu acho que cada um tem a liberdade de ir aonde quer e gosta e se sente bem. Então o profeta fala numa das mensagens que eu não me recordo, que todos nós devemos ter uma igreja, um local para congregar, aonde nos sentimos bem, aonde nós somos alimentados. Eu ouvi algo aqui do pastor Joaquim, que ele fala sobre pastor, né? É até ruim eu falar sobre pastor, porque a gente fala contra nós mesmos. Mas pastor é difícil de lidar. Ninguém vai mudar ninguém. Tem pastor que nunca vai mudar. E tem outros pastores que pode mudar. Né? É difícil. Então não dá para entrar nesses detalhes. É uma conversa que nunca vai chegar a um denominador comum. Mas nós ficamos felizes e alegres em ter cada um aqui conosco. E tudo que nós pudermos fazer para ajudar cada um, nós vamos fazer. Porque ninguém vai chegar lá em cima sozinho. Se eu não ajudar você, se você não ajudar a mim também, nós não chegaremos lá. Porque unidade significa toda a igreja unida em amor divino. Um ajudando o outro para chegarmos a um destino certo. E um só destino, que é a presença do Senhor Jesus, né? Então nós agradecemos os irmãos, sabendo que as portas estão abertas para cada um que desejar estar conosco. E aqui, como todo lugar, nós procuramos trazer a mensagem do profeta desta era. Eu creio, irmão, que a igreja da mensagem, todas as igrejas são autônomas. Vocês nunca esqueçam disso. A igreja, ela é autônoma. Ela tem vida própria. Eu não posso ficar querendo aplicar o que um outro pastor aplicou na sua igreja. Cada um vive da maneira que o Deus lhe tem colocado no coração. E não vai ser eu que vou mudar ninguém, ninguém vai me mudar. Então a igreja, ela é autônoma. Significa que nós não temos um chefe aqui para mandar em nós. Isso é importantíssimo. Quando nós colocamos um chefe na igreja, nós nos tornamos nicolaítas. Hierarquia. Apesar que na Bíblia tem uma hierarquia, mas também não tem uma hierarquia. Tem hierarquia ministerial, não de homem sobre homem. E às vezes as pessoas não entendem isto.
Aí acha que uma igreja está sujeita a outra igreja, porque aquela igreja é maior, por outra igreja, porque outra igreja é maior, e assim vai sucessivamente. Aí porque uma pessoa, um pastor maior, que igreja maior, aplicou uma doutrina, você tem que aplicar na sua, porque se não aplicar você vai para o inferno. A gente ouve muito disso, né? Não é isso, irmão Alex? A gente ouve isso, né? Querendo colocar hierarquia. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Você sabe que tem como você respeitar a outros pastores sem colocar hierarquia. Né? Mas não é o nosso assunto, mas é porque o pastor Joaquim comentou, né, sobre pastor, então é bom nós sabermos disso. Nós estamos chegando em dezembro, já é, próximo domingo é Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, não é minha Santa Ceia. Se fosse a minha Santa Ceia, eu ia falar assim, irmão, você vem, você não vem, você vem, você não vem. Eu nunca tirei ninguém da fila de oração da Santa Ceia e também não coloco. Às vezes a gente pergunta se a pessoa vai tomar ceia, porque às vezes a pessoa é nova, às vezes não está sabendo se vai ou não vai, qual horário, se ela pode ir naquele momento ou não. Mas cada um tem a liberdade de tomar a ceia ou não tomar a ceia. O que nós recomendamos é que cada um deve julgar a si mesmo. Você sabe, irmãos, que já tentaram me persuadir. O diabo já tentou persuadir por outras pessoas, querendo que eu impedisse pessoas de tomar ceia. Eu só peço para a pessoa, fala assim, fulano, mostra uma mensagem em que o pastor pode tirar alguém da fila da ceia. Mostra-me uma mensagem em que existe, a não ser, nós sabemos, blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer erro que não é perdoável. Se você mostrar para mim e mostrar que eu tenho que tirar, aí é diferente, eu tenho que me consertar. Mas se não mostrar... Então a gente percebe, irmão, que às vezes fica aquele julgamento. Um querendo julgar o outro, ou cuidando da vida do outro, querendo saber que o outro fez, deixou de fazer, e só porque aquela pessoa fez algo que a pessoa não compreende, não entende ou não aceita, aí já quer mandar para o inferno. Já condena, né? Condenar é inferno. Absolver é céu. Então, a partir do momento que eu e você condenamos alguém, nós estamos mandando aquela pessoa para o inferno. Olha a periculosidade de julgar as pessoas. Então fica querendo que, olhando a pessoa, não, mas aquele irmão fez isso, aquela irmã fez isso, que fez aquilo lá, isso aí é condenável, não sei o quê, não sei o quê. E mal sabe ela que ela está se mandando para o inferno. Quando você julga e você condena, você está se mandando para o juízo. Você não vai mandar uma pessoa para o juízo porque ela errou. Mas você se manda. Eu sou responsável se eu vou ter bênçãos ou se eu vou ter juízo. Então, devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado em não sair julgando as pessoas, não sair condenando as pessoas, não sair por aí querendo ser né? Assim como a gente fala, um salvador da pátria. E cada um dá aquilo que tem. Né? Cada um dá aquilo que tem. Então nós passamos perguntas e respostas, veio algumas perguntas muito interessantes. Cada um deve julgar a si mesmo. Tá? Eu também queria deixar um aviso que nós vamos também falar na ceia, vai ser sobre a véspera do Ano Novo e a véspera do Natal. Geralmente o Natal é normal, nós temos culto, que é na quinta-feira. Alguns irmãos fazem jantar com a família, faz reunião com a família.
única coisa que a gente recomenda é cuidado com o excesso, né? Cuidado com o excesso só. Mas as famílias têm costumes, né? E na passagem do Ano Novo, muitas pessoas comemoram, vão viajar, vai ser numa quinta para sexta, né? Vai ser um feriadão. Então nós vamos fazer uma votação na Santa Ceia, se nós vamos ter culto no dia 31 ou não, que é quinta-feira à noite. Né? Então nós vamos conversar entre todos para saber se nós vamos ter culto ou não no dia 31. No domingo, dia 3, o culto vai ser normal, a escolinha vai ser normal. Aqueles irmãos que forem viajar, for para algum lugar, não se preocupa. Né? Todos, né, merecem um descanso. Vai ficar lá, eu não vou viajar, porque se for viajar, eu vou faltar o culto e o pastor vai... Não, a gente não vai falar muito não, só um pouquinho, né? Não, a gente não vai falar nada. Irmão, a gente entende. Às vezes os irmãos querem viajar, tem a sua liberdade. É dia 3, mas é janeiro, dia 3 de janeiro é Santa Ceia. Mas se a gente vou analisar até lá, a gente não deve mudar a Santa Ceia. Se alguém faltar a ceia, depois nós fazemos ou levamos até a pessoa a ceia, não tem problema não. Às vezes a pessoa não pode estar, igual nós fazemos as pessoas que não podem estar na ceia de domingo que vem. No exemplo, a irmã Irani, o irmão Francisco, o irmão José Rodrigues e família, o irmão Miranda, a irmã Cida às vezes não consegue estar aqui cada distância, e outros irmãos que não conseguem estar, então nós levamos até eles a ceia, né? Porque tem um motivo justo. Agora, o motivo justo, irmão, não sou eu que julgo o motivo justo. É cada um por si. Se a pessoa mentir, ela com Deus. Eu não vou querer saber se é verdade, se é mentira, não, porque, tu entende? O que eu vou ganhar em julgar a pessoa porque não veio para a ceia? Ah, irmão, você não podia viajar, não podia não sei o quê, não podia não sei o quê. A gente acaba virando um ditador, né? E na realidade a igreja, ela tem regras, tem doutrinas, mas a igreja deve ser o melhor local que você se sinta bem. Aleluia! Amém, Senhor. Correção não é espancamento, né? Correção não é espancar o outro. Correção é ajudar, trazer a palavra. Irmão, eu penso da seguinte maneira: se o que nós lemos e trazemos aqui não corrige, não vai adiantar eu ir na casa ou chamar a pessoa no escritório e ficar batendo na cabeça dela, não vai entrar. Sabe por quê? Não somos nós. Quem corrige a pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo é que vai falar diretamente ao coração, vai amolecer, vai endurecer, vai mudar isso, vai mudar aquilo. E se ele não fizer isso, irmão, homem nenhum faz. E você sabe que denominação significa que eles querem que todos creiam igualzinho ao chefe, né? Aí quer forçar. Por exemplo, se eu uso gravata amarela, se não usar, está errado. Então, irmão, vamos entrar aqui, porque senão a gente vai... Mas faz parte, né? Faz parte, né, irmão Flávio? Faz parte, né? Então, no dia 31, nós vamos fazer uma votação se vamos ter culto ou não, né? Agora, se alguém fizer churrascada, as coisas, pode convidar que eu vou. Não tem problema, não. Não tenho essa doutrina de não comer muito, não, viu? Convidou, a gente vai. E também, irmãos, nós pensamos muito um assunto que há tempo que eu venho, né, analisando, sobre nós fazermos alguns eventos aqui. As crianças, às vezes, são muito abandonadas na igreja. Tem pessoas que acham que a criança tem que vir sentar igual nós, e não tem que crer na palavra, tem que obedecer, e isso não...
criança é criança. E às vezes nós deixamos as crianças de lado. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem, pastores até, né? Pastor, eu quando eu era ovelha, eu andava 10 quilômetros para ir para a igreja, ia a pé. E tem que ser a mesma coisa hoje. Será? Tem que ser assim mesmo, irmão Vitorino? Não, né? Tem bicicletinha. Né? Bom, as coisas, há facilidades. O profeta diz que a igreja, ela deve proporcionar o melhor conforto possível às ovelhas. Facilitar a vida. Porque se nós podemos facilitar, para que complicar, né? Agora tem pessoa que quer complicar. Então a gente tem que facilitar a vida dos irmãos. Então nossas crianças às vezes são largadas, são jogadas ao canto. Nós queremos que ele seja igualzinho nós éramos. Mas volta você à idade do seu filho, da sua filha, para ver o trabalho que você dava. Qual criança aqui que mesmo da mensagem não dava trabalho? Todos davam. Então nós temos que ter trabalhos voltados a crianças também. Então o carnaval é uma festa mundana, né? Que soltam todos os demônios para envolver. Então o meu desejo é nós fazermos no carnaval um trabalho aqui, até lá a gente já dá uma aumentada aqui já, né? Eu queria fazer um dia, por exemplo, pegar o sábado, porque o carnaval não é feriado, é ponto facultativo. E geralmente o sábado quase ninguém trabalha. Então pegar o sábado, um exemplo, pega o sábado, vamos fazer um evento só para criança. Vamos alugar alguns brinquedos, vamos providenciar mais brinquedo, vamos fazer teatrinho ou fantoche, vamos envolver as nossas crianças, né? Trazer um carrinho de algodão doce, de pipoca, né? Cachorro-quente faz aqui mesmo. Então as crianças vão passar o dia, não só nossas crianças, como outras crianças poderão vir, né? Então, por que o carnaval? Porque daqui a 2 meses, 70 dias mais ou menos. Mas 70 dias é logo ali. Então a gente faz um trabalho, né, para as crianças se envolverem mais com a igreja, com os trabalhos. E também nós, no domingo, a gente faz um culto de manhã, normal, almoça todo mundo aqui, e à tarde faz um culto de louvor, de destaque, onde todos possam participar. E ter um convívio maior nós juntos. Porque daqui a 70 dias dá para se programar muito, né? Então, às vezes alguns não poderão estar, mas a gente poderá buscar seus filhos, né? Porque assim, eu penso que a partir do momento em que uma pessoa, ela coloca no coração que ela vai estar conosco, a gente tem a obrigação de fazer tudo para ajudar. Então, às vezes o pai não pode estar, mas algum irmão pode trazer e ficar responsável, né? E o irmão Flávio trabalha, às vezes ele não pode estar, às vezes a irmã aqui também não pode estar, mas a gente pode trazer as crianças. Qual o problema? Aqui é tudo trancado, não tem como fugir. O máximo que pode acontecer é cair, esfolar o joelho, que é normal. Qual criança que não tem joelho esfolado, né? Toda criança tem. E aí precisa da cooperação de todos, né? Para ajudar, coordenar, para fazer as brincadeiras. Então 60 dias é o suficiente. Pois tem o Dia das Crianças também, aí em outubro, né? 12 de outubro, é isso, né? E me parece que ou é numa segunda ou terça, não lembro mais qual dia que é. Também nós queremos fazer outro evento com as crianças. Então nós queremos envolver as crianças com o trabalho da igreja,
elas se sentirem bem, e isso aí é o início. Vamos iniciar assim, depois vai aperfeiçoando. Aí futuramente pode até se alugar um lugar para ir, né? Mas vamos começar pequenininho, vamos começar aqui, ó, simples, bem simples. E depois que começar a andar, carruagem começou a andar, não precisa fazer esforço. Quem vai empurrar uma geladeira ou um carro, o maior esforço é começar a movimentar. Depois que ele começou a movimentar, você diminui o esforço, né, que ele vai andando. Então já estamos praticamente aí nós queremos ajuda, opinião de cada um que puder ajudar e cada um que poderá estar envolvido nestes trabalhos. Tá? Irmãos e irmãs têm a liberdade. Então, irmãos, que orem por esses assuntos, né? A oração é a vitória da igreja. Né? Então, que Deus abençoe. O irmão Mateus está viajando, está em Anápolis. Ele não pôde estar aqui conosco, ele vai chegar amanhã. Amanhã ele chega lá de Anápolis. Então, Deus abençoe a todos os irmãos que estão através da internet. É a irmã Miriam, o irmão Wagner e família, a irmã Neuza, ali em Itaquaquecetuba. Vamos ler a Escritura, que encontra-se no segundo livro de Reis, no segundo capítulo 2 de 2 Reis, Velho Testamento, logo no início, não é bem no início, né? Mas é Velho Testamento. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 6. Diz assim: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias, num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que está aqui nesta manhã, cada um que está através da internet, a cada um, Senhor Deus, que não pode estar aqui, Pai, que está viajando ou por circunstâncias maiores, não pode estar, Senhor Deus, acompanhando através da internet. Abençoe a cada um deles, ajude, Senhor Deus, a cada um de nós, para que essas palavras se tornem vidas em nós. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo, por este privilégio, Pai.
Nos ajude nesta manhã, tome controle de tudo, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Que provação Eliseu teve, né? Que provação. O profeta diz assim, ó. Nós ouvimos a este clamor no rádio e em diferentes lugares, e vindo de corações sinceros. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. E de cartas de cristãos ao redor do mundo, nós ouvimos a esse clamor, e isso faz algo ao seu coração. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. Isto é inspirador, é edificante, é vivificante para a nossa alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. E Deus tem feito uma promessa: se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente a orar, então do céu ouvirei. E assim, nós, esta manhã, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todos esses clamores, Deus não pôde enviar um revivamento até que Deus, em meio a todos esses clamores, Deus não pode enviar um reavivamento até que ele tenha homens e mulheres em condições para tomar isso. Pedimos, Senhor, dá-nos isso. Mas será que nós estamos prontos para receber? Qual será a nossa atitude ao nós recebermos o que nós pedimos? Você está pronto para receber aquilo que você está clamando? Profeta, Deus sabe o amanhã. Deus sabe qual vai ser a sua reação se você receber, sua reação e ação, se você receber aquilo que você está pedindo. Agora, Deus sabendo qual vai ser sua ação e reação a respeito daquilo que você está pedindo, será que Deus vai deixar vir algo que vai te prejudicar? Por isso que Deus não dá tudo que nós pedimos, mas Deus dá tudo que nós precisamos. E às vezes Deus dá aquilo que precisamos por caminhos que nós não imaginávamos. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homens e mulheres chamados por Deus, homens treinados por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia, de educação, mas homens e mulheres treinados por Deus, rigorosos, homem de fé, que Deus tem educado na escola do seu treinamento rigoroso, pois o treinamento de Deus é rigoroso. O treinamento de Deus é rigoroso. Homens, mulheres, que não tenha medo de enfrentar o fogo. Homens, mulheres que não tenha... Homens, mulheres que tenham já vindo à presença de Deus. E que conheça seu poder, e conheça a sua onipotência, e conheça o poder de Deus da cura.
o poder de Deus em resolver situações. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. Está tudo bem treiná-los, mas treiná-los pela palavra. Mas a letra mata e o espírito vivifica. Você sabe que esta mensagem, ela pode dar vida e pode dar morte. Aceitar é vida, recusar é morte. Mas quando eu pego esta mensagem e tento aplicar a letra em alguém, eu anulo a mensagem. Nunca queira aplicar letra nas pessoas, mas aplique a vida vivida. A vida vivida muda. A vida vivida traz o seu lar à presença de Deus. Pois a letra mata, o espírito vivifica. A Bíblia sozinha mata, a mensagem sozinha mata, mas junto os dois, da vida. E antes que nós possamos ter um reavivamento, e antes que você possa alcançar algo de Deus, Deus tem que primeiramente te chamar para fora. Deus tem que te tirar do mundo e treinar. Homem treinado por Deus para levar esta mensagem. Não a letra, mas a vida vivida. E essas pessoas treinadas por Deus, elas não se importarão com o que a oposição seja ou fale deles. Eles estarão querendo ir para a fornalha do fogo em derrota, ou para a cova dos leões, ou seja, onde for. Eles estão prontos para ir aonde precisar, porque eles têm estado na presença de Deus e sabem quem é Deus. Só sabe quem é Deus quem está na sua presença. Quer isso seja para vitória ou derrota, eles ainda assim permanecem os mesmos. Derrota? Não existe derrota. Este corpo pode ser destruído. Humanamente pode parecer derrota, mas é vitória. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem. E é muito estranho pensar que Deus faria isso. Que Deus treina seu homem, sua mulher assim. Porém, Ele o faz. Esta é a maneira de Deus o treinar. Sabe? Se eu pudesse escolher como queria ser treinado, né? Eu falei, Senhor, deixa eu ficar aí na cadeira, sentado com uma Coca-Cola geladinha, um limão, um sorvete, e deixa o sol me incomodar só, né? Se eu pudesse escolher como ser provado, né? Mas nós não podemos, irmão. E você sabe que a aprovação, ele vai naquele ponto que mais pode te abalar. O inimigo fica rodeando. Ele rodeou Jó, e ele fez, olha, se eu tocar nos filhos de Jó, pois Jó clama por eles todo dia. Então eu vou tocar num filho dele. Ah, mas Jó tem dinheiro. Eu vou tocar na riqueza de Jó. Mas o diabo foi decepcionado. Porque Jó clamava pelos seus filhos, só que Jó não estava preso a nada material. Deus estava acima de tudo. Sabe,
nós temos uma velha canção que nós cantávamos. Alguns através das águas, alguns através da correnteza, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. Essa é a vitória, através do sangue. Deus guia seu povo através de grandes provas, para o quê? Para purificá-los, tirar tudo que não presta. E muitas vezes, isto leva anos para fazê-lo. Irmão, leva anos para tirar aquela mania, aquele costume. Se Deus está tirando, é porque não presta. Agora, se o próprio Deus leva anos para tirar uma mania, um costume errado, como que eu vou tirar do dia para a noite de alguém? Se o próprio Deus tem, irmão, paciência para esperar anos e anos para aquilo sair. E às vezes nós queremos tirar do dia para a noite. Ou para ou nós matamos. E quanto a mim mesmo, esta noite, eu creio que agora mesmo Deus está treinando tal homem para encarar a linha de frente. Homens que estão sofrendo e que às vezes estremecem desde seus pés. Algumas vezes parece que a coisa toda está caindo, mas ainda, no meio de tudo isso, eles conhecem aquele Deus vivo e mantêm suas faces para frente, mantêm se movendo para frente, mesmo que às vezes parece que tudo está acabado. E muita gente orando por um reavivamento, e eu fico pensando, se algumas vezes, se aqueles mesmos que estão orando, se as suas próprias orações não estão obstruindo as fontes das bênçãos de Deus. Pois o único que pode obstruir a fonte de bênção de Deus é a própria pessoa. Quando eles estão covardes e com medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, com medo de crer que ele ainda vive hoje, quando sua Bíblia claramente diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus nunca abandonou, Deus nunca abandona, Deus nunca abandonará seus filhos. Você crê nisso? Então siga em frente, siga em frente. Deus não chama, muito raro, o homem inteligente, o educado, o intelectual, o sabe tudo. Eles cumprem seu papel, e eles são grandes homens, mas geralmente, quando Deus quer o serviço feito, ele obtém alguém que mal conhece seu abecedário, alguém vazio, esquadrinhe as escrituras, olhe através das histórias. Homens que significavam algo para Deus não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servir a Deus. A esses é que Deus pode usar. Aqueles que têm um desejo de servir a Deus e estão vazios. Vamos pegar o exemplo de Moisés. Tudo que Moisés aprendeu no Egito teve que perder. 40 anos cuidando de ovelha, pastoreando, para perder tudo. Quando Moisés perdeu tudo, aí Deus o pôde usar. Ele obteve o lavrador, o pastor de ovelhas, o pecador, o caçador, aqueles que viviam na natureza, naquela tranquilidade e quietude da natureza. Lá Deus podia falar-lhes, e esse é quem ele chamou. E se eles
verificasse que quando Deus confere um chamado a um grande intelectual, aquela pessoa finalmente retorna às suas concepções intelectuais. E pouco depois, quando se trata das operações do extraordinário, ele está demasiado atrapalhado com as pessoas do mundo para aceitar tal coisa. Portanto, ele finalmente tem como resultado uma denominação e vai embora e cria um ministério. E isso está bem. Eu não tenho nada contra as pessoas que desejam fazer isso. Mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, ele geralmente obtém um homem, o quê? Vazio, em que ele possa depositar sua confiança. E Deus só deposita sua confiança após conhecer ao homem e o homem conhecer a Deus. E o unge, e o envia, e ele é destemido no trabalho. Esse é o tipo de homem que nós necessitamos hoje. Não homens cultos e polidos, mas homens, pessoas que conheçam a Deus no seu poder da ressurreição. Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, não que matem as ovelhas, indiferente ao que ele venha a ser chamado e pelo que ele tenha que passar, somente salve as ovelhas. Então, tendo ele visto que Davi fora valente sobre este urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal um pouco maior. E ele enviou um cordeiro, um leão ali dentro, e apanhou um dos cordeiros, e o leão é um animal feroz. E é assim que Deus faz. Vem uma coisinha pequena, depois maior, e assim Deus vai testando ao seu homem. Coragem. Deus não quer covardes. Ele não pode usar covarde. Ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar esta palavra, tomar sua palavra e crer nela, e viver dela, e viver por ela, e viver sobre ela. Ele quer homens e mulheres valentes, que não prestará atenção a nada senão ao que o Senhor Deus disser. Esse é o tipo com o qual Deus tem que se mover. Esse é o tipo com o qual Deus se move. Indiferente ao que a igreja diz, indiferente ao que o pastor diz, aquilo pelo que a igreja se para. Ele se para por Deus e justiça e sua palavra. Esse é o homem que Deus enviará esses dias para o seu reavivamento, pelo qual o seu povo está orando. Essa é a maneira. Anos mais tarde, quando ele subiu para se encontrar com seus irmãos na batalha sobre Davi, havia um grande gigante lá em cima, dedos de 14 polegadas, 35 centímetros, e ele se jactanciava e dizia: pois bem, que alguém venha lutar comigo, se vocês puderem vencer, eu me renderei, e vice-versa, e nós serviremos. Aquele que se rende, é claro, será o que perde, e é assim que o diabo faz. Ele tenta se jactanciar, achando que está, o quê? Em vantagem sobre você. Mas o diabo, ele sofre uma grande derrota, porque não é você, é o que está em você. E o diabo não enxerga isso, não. Está vendo? Porque o diabo é derrotado porque o diabo olha para você, olha para aqui, ó. Aí fica doente, ele chora, ele entristece, ele falha, ele erra. Aí o diabo fala: esse está na minha mão.
Só que o diabo não enxerga aquilo que está lá dentro. Ó. É aquilo que está lá dentro que faz de mim e de você vitoriosos. Então o diabo, o profeta fala que ele é um cachorro sem dente. Ele vai latir para tentar colocar medo. Essa é a maneira como o diabo gosta de fazer. Quando o diabo pensa que ele tem uma pequena vantagem sobre você, ele lhe dirá: você não pode conseguir passar com isto, você não poderá vencer isto, você não poderá vencer essa doença, você não vencerá esse problema, você não vencerá isso, você não vencerá aquilo, você é um derrotado, você não pode pregar cura divina na igreja. Bem, vocês pregadores metodistas apenas agarram-se a Deus uma vez e descubra se vocês podem ou não. Vocês, irmãos, agarram-se a Deus e no que Deus disse e vejam se vocês podem vencer isso ou não. Vocês jamais farão isso com sua teologia de ensinamento. Você somente vencerá isso se vocês agarrar-se a Deus e saber quem Deus é. Você só sabe quem é Deus se você souber quem Deus é. Lá se achava Saul, com todo o seu treinamento que um homem podia ter sobre como lutar. Davi nada sabia sobre uma espada. Ele nada sabia sobre um escudo. Bem, Saul foi e vestiu sua enorme armadura em Davi, e o pequeno Davi estava ficando quase com as pernas tortas. Davi descobriu que as vestes eclesiásticas dele, de Saul, não servia num homem de Deus. Simplesmente o espremeria para baixo. E todos os credos e coisas jamais igualar-se-iam ao equipamento de Deus ali. Então, o único equipamento, a única armadura que você tem que vestir é o que Deus te dá. E você vencerá qualquer gigante que se levantar na sua frente. Elias estava ficando velho. E ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo. E Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom. Seu nome era Eliseu. Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e do outro é Eliseu. Agora, ele nunca desceu até os foros, e assim por diante. E encontrou nas escolas de teologia, e lá em cima, nos grandes colégios daqueles dias, que fez ele? Ele foi para o campo, e encontrou um homem arando com 12 juntas de boi. O quê? Eliseu. Aquele que estava arando sabia como apreciar uma fileira reta, e sabia que se ele voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. E Deus sabia que um homem que soubesse arar um sulcro reto, sabia que não era para colocar suas mãos sobre um arado, e nem sequer voltar-se para olhar para trás. Veja as qualidades de Eliseu. Ele sabia arar um sulcro reto. E para arar reto, Eliseu não podia olhar para trás. Eliseu não podia olhar para os lados. Eliseu só tinha que olhar para a frente, para dominar o boi. Olhar para frente.
quantas pessoas vivem presa no passado, né? Presa nas coisas que se passaram. Você vê que a principal qualidade de Eliseu não olhava para trás. Eliseu não ficava olhando se aonde o arado passou, se estava reto, se estava torto. Ele tinha consciência e ele tinha certeza que o caminho estava correto. E assim ele seguia, pegava a pedra, jogava para um lado, jogava para o outro, mas ele não olhava para trás. Então a qualidade de Eliseu ele jamais voltava para olhar para trás. Ele jamais esperou até que ele obtivesse sua educação. Ele apenas matou o boi, matou tudo o que era do passado e seguiu em frente. E fez um sacrifício e partiu com Elias, tão logo que aquele manto veio sobre ele. Ele estava pronto, desejando. Deus sabia que podia tomá-lo ou torná-lo apto, pois desde então, Eliseu já mostrava suas qualidades. Olhava para a frente, matou tudo que estava lá, ficou lá para trás. Não ficou preocupado, e agora? E o boi? O que eu vou fazer com o boi? Matou o boi. O que eu vou fazer com o arado? Vou queimar. Agora, Deus tinha que dar a ele algum treinamento. E Deus o estava treinando em como manter os seus olhos no sucro, no caminho, com 12 juntas de boi, e um homem arando com eles. Ele ensinou-lhe um pouco sobre paciência, pois tinha que ter paciência para dominar os bois, e como ser paciente, e treinar aqueles bois para andarem em linha reta. Tudo que estava acontecendo com Eliseu era Deus treinando para algo que tinha mais à frente. É só para Eliseu? Tudo que está acontecendo conosco, irmãos, ou que já aconteceu, é Deus treinando. Ó. Ele teve que treinar alguns homens mais tarde, mantê-los na Bíblia, na palavra, alinhados com Deus, permanecerem retos na linha. E então, mesmo Deus teve de ensiná-los um pouquinho. Agora, disse, agora você fique aqui porque eu vou a Gilgal e o Senhor me tem chamado. E o profeta, depois que ele havia sentido aquele poder sobre si, aquele manto de Elias, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Após Eliseu sentir a presença de Deus, Eliseu nunca mais deixou Elias. Deixe-me dizer algo agora. Um homem que já tenha provado de Deus, não estará querendo, ou não pode saciar sua sede em uma cisterna feita por homens. Um homem ou mulher que já tenha provado de Deus, nunca mais deixará Deus. Amém. Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós nos esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos, que amem a Deus e permaneçam com Deus e que atravessarão a linha de separação, o Jordão, para que Deus possa usar-nos para a sua glória. Esta é a hora em que eu quero que você pense firmemente. E se você nunca atravessou este lugar, se você nunca veio através desta linha, onde você ainda diz, bem,
Minha mãe pertenceu a uma certa igreja. Bom, é isso, é aquilo. Isso está bem. Isso não toma seu lugar. Está vendo? Deus está chamando homens e mulheres hoje para a frente da batalha. Ele não está chamando a Gilgal, nem os está chamando a Jericó, a Betel. Eles perecerão, mas Deus, os está chamando para atravessar o Jordão, a morte, o inferno. Deste modo, Ele pode trazer você ali fora, na escola do seu próprio poder, e fazê-los e moldá-los. Olha o que Ele está fazendo aqui mesmo agora, enviando o Espírito de seu Filho. Ele está fazendo sinais e maravilhas e milagres, os quais o mundo não tem visto pelos últimos 2000 anos. O mundo científico tirou fotografia dele. O pilar de fogo e o anjo do Senhor estão pendurados em Washington DC esta noite no Salão de Artes Religiosas. O único ser sobrenatural que já foi cientificamente provado ser fotografado torna manifesto seus mesmos sinais e maravilhas. O que é isto? O que é reconhecer isto? O que é ver isto? O que é saber isto? O que é crer nisto? O que é andar nisto? Isto é atravessar o Jordão. O que é crer nessa mensagem? O que é viver essa mensagem? É atravessar o Jordão. Partir com Deus. Colocar-se em sua própria fornalha de refinaria, subir na grande roda do mestre oleiro e deixar que ele te molde, não da sua maneira, não do seu jeito, mas da maneira e do jeito dele, igualzinho a ele, pois ele é o nosso molde. Esta noite, esta manhã, enquanto nós estamos em oração, enquanto nós estamos vindo àquele lugar, coloque-se bem sobre a roda de Jesus e diga: Senhor, aqui estou, Senhor Jesus, molda-me, faze-me segundo o teu próprio modelo, Senhor Jesus. Eu quero ser igual ao Senhor. O Senhor é o meu molde, o Senhor é o meu modelo. Eu só tenho o Senhor como modelo. E após você falar isso sinceramente do fundo do seu coração, o que vai acontecer? Deus vai atender o seu desejo e Deus fará isso. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Enquanto inclinamos nossas cabeças só por um momento, para uma palavra de oração. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor Deus. Molda-nos, segundo o seu modelo, Senhor Jesus. Nós queremos ser igual ao Senhor. O Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é tudo que nós precisamos, no Senhor nós confiamos, Senhor Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que tudo que tem acontecido conosco, Senhor Deus, é o Senhor nos moldando, Senhor Deus, nada foi por acaso, Senhor Deus, pois não cai uma folha sem que o Senhor permita, Senhor Deus, e aqui nós estamos hoje, Senhor Deus, por causa das nossas experiências, por causa de tudo que o Senhor tem feito e permitido que nós passemos, Senhor Deus, e nós pedimos, Senhor Deus, que nós possamos fazer igual a Eliseu, Senhor Deus, queimar a ponte, Pai, queimar tudo que está no passado, porque tem muitas coisas, Senhor Deus, que não convém nós lembrarmos, que nós possamos nos desprender dessas coisas terrenais, pois nós cremos, Senhor Deus, que esta mensagem
esta palavra, Senhor Deus, é ela que nos transporta através do Jordão, Senhor Deus, e o Senhor jamais permitirá que um filho e uma filha se prostre perante este mundo, porque nós viemos a este mundo, mas não somos deste mundo, Senhor Deus, pois este mundo não tem poder sobre nós, este mundo não tem autoridade sobre nós, porque há um ocupante aqui, e esse ocupante é somente o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, guarda nossos caminhos, guarda nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser um modelo, um exemplo, Senhor Deus, que o Senhor ainda vive, que o Senhor ainda vive através do seu povo nesta terra. Senhor Jesus, também peço, Senhor Deus, por cada um nesta manhã, cada irmão, cada irmã que tem uma necessidade ainda, que o Senhor vá de encontro às suas necessidades, seja através da internet ou aqui pessoalmente, pois nós colocamos a cada um diante do Senhor. E Senhor Jesus, guarde o caminho de retorno de cada um, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs. Terça-feira nós temos culto de oração, quinta-feira culto de pregação da palavra, domingo Santa Ceia. Nós não temos culto pela manhã, domingo de Santa Ceia somente às 17 horas, 17 horas culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos, apenas é um tchauzinho, não abrace, não pegue nas mãos, tome as medidas de higienização que tem ali. Deus abençoe a todos.